Olá, meus amigos, minhas queridas amigas que nos acompanham aqui nas plataformas do Conhecendo o Espiritismo, no nosso estudo semanal Conhecendo o Nosso Lar. É uma alegria imensa reencontrá-los em mais um sábado, em mais uma noite de sábado, para que possamos juntos continuar aí a nossa viagem que proporciona não só conhecimento, mas também profundos processos de transformação interior. E quando a gente se transforma interiormente, inspirados principalmente no Evangelho de Jesus, banhado pelas luzes do Espiritismo, nós estamos curando as nossas feridas, estamos transformando comportamentos que nos trazem infelicidade e que muitas vezes nós nem sequer identificávamos como sendo a origem das nossas angústias. A tarefa de André Luiz é esta, a de nos proporcionar, através da sua narrativa, um conjunto de reflexões, seja através das suas próprias reflexões em torno dos acontecimentos, ou também dos casos que ele nos traz, nos proporcionando assim uma experiência de espiritualidade, para que essa espiritualidade possa desaguar nas nossas escolhas diárias, que nós possamos transformar as nossas atitudes. E no capítulo de hoje nós vamos ter um ensejo muito interessante, o capítulo intitulado Encontro Singular, porque o tema central desse capítulo, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito provocativo, pode ser resumido em torno de uma pergunta: o que você faria se encontrasse alguém que magoou no mundo espiritual? Especialmente numa colônia espiritual, que é um local de paz, de refazimento. Como você se sentiria percebendo já do lado de lá, no mundo espiritual, que teria procedido de forma equivocada? O que você faria? Esse é um ponto que nós vamos trazer para o debate, a questão do perdão dado e recebido. Em que se fundamenta o perdão dado e recebido a partir da visão que o Espiritismo nos dá da continuidade da existência. Porque uma coisa é o perdão dado com a certeza da finitude da vida, desta vida, e muitas vezes nós nem perdoamos quando trazemos essa concepção da existência humana, ou o perdão concedido com aquela ideia incerta da continuidade da vida, sem sabermos exatamente o que acontece, para onde vamos, se podemos permanecer ao lado daqueles a quem amamos e se temos chance de estarmos próximos àqueles que ofendemos. Então, a visão que o Espiritismo nos traz da continuidade da vida altera significativamente a visão que carregamos da necessidade do perdão. Esse é um ponto. O segundo é que nós vamos refletir então, enquanto ainda estamos aqui, neste plano, a necessidade de termos muito cuidado em como estamos conduzindo as nossas escolhas, tendo em vista que elas impactam a vida de muitas almas, de muitos espíritos que passam pela nossa caminhada. Se nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos do outro lado da vida, com que atenção devemos conduzir as nossas escolhas enquanto ainda estamos aqui? É o segundo ponto que nós vamos, então, verificar, analisar. Como sempre, a gente começa aí com a leitura, como eu tenho dito,
Muitos corações acompanham o estudo não necessariamente do começo, outros não têm a oportunidade de ler o livro antes, o capítulo com antecedência. Então, em se tratando de um estudo de uma obra, vale a pena a gente passar algumas vezes de forma mais completa, outras vezes de forma mais pontual, por trechos do capítulo que nós estamos analisando. Então vamos lá, capítulo de hoje, capítulo 35, Encontro Singular. Nesse capítulo, o contexto do começo do capítulo é André Luiz, então, recebendo ali os doentes que vieram do umbral, trazidos pelos samaritanos, e ele vai reencontrar um amigo da família dele, enquanto ele ainda estava encarnado, e vai relembrar que os últimos momentos desse encontro que ele tivera com essa pessoa não foram assim tão felizes. Vai se sentir envergonhado desse reencontro e é então a partir desse contexto que vai se desenrolar toda a história. Vamos lá conferir o que André Luiz nos diz. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você por aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então aqui a gente já entende a origem do mal-estar de André Luiz. O pai dele, que era um negociante, tinha quantia a receber do seu Silveira e da família dele, tendo oportunidade de perdoar a dívida, não o fez. Alguém que ainda não leu o capítulo poderia dizer assim, mas Marcelo, não foi uma escolha do André, então ele não deveria se sentir envergonhado. Calmem lá, que a gente vai já descobrir que o André Luiz, na condição de filho, colocou ali uma pilha, fomentou o não perdão do pai. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Meus amigos, vejam como é complicado morrer, desencarnar, voltar para o mundo espiritual, sem nos aquinhoarmos dos patrimônios do espírito, sem nos aclimatarmos ao fato de que no mundo espiritual, onde nós não temos o corpo que vela, que esconde muitas das nossas imperfeições, dos nossos pensamentos, a gente brinca, né, que encontramos alguém na rua, abraçamos e o pensamento, na verdade, está dizendo outra coisa. Então, como será no mundo espiritual, onde essa sinceridade ela é muito mais proeminente? As nossas vibrações, as nossas energias, elas são captadas com muito mais facilidade. Especialmente por aqueles que, como Silveira, já têm algumas conquistas espirituais. Então vejam o que André Luiz nos diz. Ele fica envergonhado, ele gostaria de corresponder ao gesto de afeto do Silveira, mas ele não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Ele não podia fingir o acanhamento, o mal-estar da qual ele foi tomado, tendo em vista as experiências que foram vividas aí enquanto ele e Silveira estavam encarnados.
Então aqui já fica uma primeira reflexão. Com que cuidado eu devo levar a minha existência de forma que, conhecedor da continuidade da vida após a morte e conhecedor de como o Espiritismo nos ensina de que no mundo espiritual os nossos pensamentos, as nossas energias são captados com muito mais facilidade, como que eu devo conduzir a minha vida de forma a ser uma pessoa mais transparente? Nós não estamos falando aqui para você se autorizar a falar tudo que você pensa sem nenhum filtro. Nós estamos refletindo que não é de bom tom que a gente finja comportamentos quando houver a oportunidade ou de sermos sinceros, colocando os nossos sentimentos para o bem, ou de darmos um feedback assertivo, mas com as palavras corretas, no tom correto, quando for necessário. Porque se nós não nos aclimatamos à ideia de que no mundo espiritual nós somos muito menos levados a fingir comportamentos, porque ali, como diz André, a sinceridade transparece de todos os semblantes, nós vamos demorar um pouco para conseguirmos nos habituar a essa nova realidade. O convite é, por que não vivê-la desde agora? Continuando, diz André, foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu encontro acrescentando. Então Silveira entendeu ali o momento, o mal-estar, e se adiantou para diluir aquele sentimento do André. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. É estranho, né? Vejam que conversa curiosa, né? Oh, meu amigo, você morreu. Nossa, também não sabia que você tinha morrido. Que bom te encontrar por aqui. É uma conversa que soa estranha aos nossos olhos, mas é maravilhoso constatar como que na continuidade da vida a morte é um fenômeno natural. Porque ela é um fenômeno natural. Nós já desencarnamos muitas vezes e vamos reencarnar e desencarnar outras tantas. O que marca mais profundamente o processo da morte não é o gênero necessariamente da desencarnação, mas o que fizemos ao longo de uma vida e como isso impacta a nossa consciência. Então estão aqui André e Silveira. Nossa, Silveira, não, que bom te ver por aqui. Eu também não sabia que você já tinha desencarnado, né? Que não sabia que você tinha lhe deixado o corpo. Jamais pensei que te encontraria aqui em nosso lar. Então vejam que conversa curiosa. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensejar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Vejam como nós somos herdeiros das nossas próprias atitudes. O que maltrata André não é a acusação do Silveira. O que maltrata André é o clichê mental da injustiça, da falta de compreensão que ele e o pai tiveram diante do Silveira enquanto todos estavam encarnados. E a gente pensa tanto no perdão dos outros e esquecemos que quando formos para o mundo espiritual, devemos lidar com as consequências das nossas atitudes
independente do perdão concedido ou não. Mais uma profunda reflexão que André Luiz está nos trazendo. Ele encontra Silveira e começa a vir à sua mente a imagem mental do acontecido. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, a esposa do Silveira em vida, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. Então vejam, Silveira estava acamado e os 2 filhos estavam enfermos. Eles bateram a porta do pai de André para pedir clemência diante de uma dívida. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando lenço aos olhos, pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Vejam que relato emocionante. A mulher do seu Silveira, sabendo que não ia encontrar empatia no pai de André, falava para o pai de André e olhava para a mãe de André pedindo a intercessão dela. Lembrem-se que a mãe de André está numa região espiritual superior a nosso lar, pelas conquistas espirituais que foi capaz de angariar. Lembremos disso, porque é a essa mulher que a esposa do seu Silveira está pedindo socorro pelo olhar. Nós ainda vivemos, mas muito mais nesse contexto aqui da narrativa do livro, uma sociedade profundamente machista. Então, em nenhum momento existe a possibilidade da mulher, do pai de André Luiz, da mãe de André Luiz, se posicionar ali de forma mais clara, pedindo que o marido perdoe a dívida. A comunicação é só pelo olhar. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Agora lembremos aonde se encontra o pai de André Luiz. É claro, não somente por essa atitude, né, por outras tantas, mas aonde se encontra o pai de André Luiz? Ainda se encontra nas zonas inferiores, no umbral, pela forma como escolheu viver. Meus irmãos, vejam como é interessante olhar as histórias, reconhecendo a posição em vida, esse momento de um pedido de perdão, os personagens envolvidos, e as consequências disso desaguando no mundo espiritual. Vejam como é instigante para a nossa reflexão o que André Luiz está nos trazendo.
Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Então, diante da impossibilidade da mãe realmente interceder, da mãe de André, ela só restou a possibilidade a ela de direcionar olhares de simpatia à senhora Silveira. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Continua André. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas. E aqui vem um detalhe interessante. Para quem havia pensado que o André não tinha nada com isso, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Então, como eu falei, André Luiz botou uma pilha aqui, né? Ele achava que a mãe dele era sentimentalista e ajudou o pai a ter coragem de levar as últimas consequências àquela cobrança. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Então, no final das contas, eles tiveram que se mudar para o interior e amargaram aí muitas e profundas dificuldades financeiras. Então, diante de tudo isso, imaginem como André Luiz se sente encontrando o senhor Silveira. Vamos imaginando. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Então, isso aqui que a gente leu em 5 minutos é o que passou pela tela mental de André Luiz em alguns poucos segundos. A culpa. O nome disso é culpa. A culpa que ele carrega. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento dele para com ele, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiadando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Olha a resposta de Narcisa. Não estranhe o fato. Por quê? Porque as nossas relações, é óbvio, vão se estender para além desta vida na outra vida. Nós vamos encontrar, seja numa zona inferior como umbral, ou seja numa colônia espiritual como o nosso lar,
aqueles a quem agimos de forma feliz ou infeliz. Seria impossível não encontrar ninguém, principalmente considerando que as colônias espirituais muitas vezes acolhem os moradores de uma determinada região. Então, é muito provável que as nossas relações próximas aqui tenham sido, ou sejam, melhor dizendo, né, no futuro, serão conduzidas para as regiões felizes ou infelizes. Aqui também nos veremos vinculados, dependendo, claro, óbvio, das afinidades também aí construídas. Afinidades no que diz respeito às nossas escolhas, de como vivemos, a que tipo de ideias, de práticas nos vinculamos. Vi-me, prossegue Narcisa, há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Narcisa. Quem está falando é a enfermeira Narcisa. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Pergunta óbvia. Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, agora, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: atenção, André Luiz, provavelmente, muito difícil fazer julgamento da subjetividade alheia, ainda guarda um orgulho de forma que ele tem medo de pedir perdão e não receber. Não sei se vocês perceberam isso. Mas fica a pergunta, por que ele não pediu perdão quando teve oportunidade? Quando encontrou Silveira, quando lembrou-se de tudo aquilo, poderia naturalmente ter dito: meu irmão, me perdoe, na terra nós somos muito cegos, eu naquele tempo era muito interesseiro, muito orgulhoso. André travou e não pediu perdão. E aqui está a resposta na explicação de Narcisa, quando ela começa dizendo: não tema insucessos. Ele estava com medo de não ser perdoado. E isso é, direta ou indiretamente, orgulho. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Frase bonita. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Precioso conselho, né? Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode um homem afastar-se do mau caminho. E aí, nas últimas linhas do capítulo, André Luiz diz: Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Atenção agora para o que Silveira vai falar.
Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Primeiro ponto do perdão. Tudo bem, seu pai me obrigou a viver dificuldades profundas financeiras. Mas por minha vez, será que eu também não impus dificuldades a outras pessoas, não cometi outros erros? É a fala de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Se cada vez que nós nos colocássemos diante de alguém a quem fomos ofendidos e a pessoa nos pedindo perdão ou não pedindo perdão, porque não precisa haver o pedido de perdão, nós considerássemos a quantidade de vezes que nós requisitamos, conscientemente ou não, o perdão divino ao longo de 24 horas, o nosso orgulho cairia drasticamente. E a gente concederia o perdão de forma espontânea sem que ele nos fosse requisitado. Já fica um exercício. Além disso, aqui vem o segundo motivo, a segunda linha de reflexão. Seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Gente, olha que emocionante isso. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores, desde que a gente se coloque nessa posição de entendermos que o mal não nos atinge aleatoriamente. E mesmo quando não haja vínculos do passado a resgatar, mesmo quando seja uma prova para o nosso progresso, aqueles que nos maltratam são, segundo o que Silveira está nos falando, instrutores do nosso progresso espiritual. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Maravilha! Então vejam só, o que Silveira está falando é que, se não fosse a decisão do pai de André, talvez ele e os filhos teriam cometido erros parecidos ou maiores ao que eles cometeram, ou não teriam tido as abençoadas lições do esforço pessoal que proporcionou a eles materiais, possibilidades, ensejo para fazerem movimentos no sentido do progresso espiritual enquanto enfrentaram aquela dificuldade financeira. E aí ele diz então, aqui a gente renova os velhos conceitos da vida humana. Os que eram inimigos, muitas vezes são amigos. E aqueles que víamos como amigos, cuidado, muitas vezes vão se revelar inimigos. Pois bem, diante dessa história, para que nós possamos enriquecer aí essa visão que Silveira está nos trazendo a respeito do perdão,
vamos trazer um breve relato aqui, que está lá na segunda parte, que são os exemplos, os relatos dos espíritos desencarnados, no capítulo 2, do Céu e Inferno, na parte dos espíritos felizes. O espírito que se comunica aqui é Samuel Felipe. Vamos ver o que esse espírito tem a nos dizer sobre perdão, experiências difíceis, como essa que nós estamos vendo aqui. No começo do diálogo, é pedido ao Samuel Felipe que possa falar como se deu a passagem dele da vida corporal para a vida espiritual. Quereríeis a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis, pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse? Então, Kardec aqui já tem noção de que está se comunicando com um espírito que teve uma vida exemplar. E ele pergunta: como se deu a tua passagem? Como foi o momento da desencarnação? A bem da nossa instrução. O espírito começa a resposta assim: de bom grado. Tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, ou seja, eu vou fazê-lo não é porque vocês podem aproveitar a minha experiência, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. A gente fica até arrepiado. Aqui começa a reflexão da resposta desse espírito. Eu vou contar como se deu a minha desencarnação, não só porque vocês aproveitam isso como instrução, mas porque, atenção gente, dirigindo o meu olhar para a terra, vendo que eu sofri e o quanto isso me foi útil, eu posso apreciar ainda melhor a bondade do Criador. Essa é a nossa meta. É atingir essa percepção. E olhando esse espírito falando isso, nós temos a chance. Vejam que bênção é o espiritismo. Ouvindo esse relato, nós temos a chance de retroativamente pensar: como devo olhar as dificuldades da minha vida hoje? Porque se alguém que foi despejado, como no caso de Silveira, ou que passou agruras muitas, como no caso do Samuel Felipe, chegando no mundo espiritual, dizem: os nossos inimigos foram os nossos instrutores, ou as dificuldades foram bênçãos, no mínimo a gente tem que parar um pouco e começar a refletir sobre as vezes que a gente reclama, as vezes que a gente quer simplesmente extinguir uma dificuldade de um dia para o outro. O convite de Silveira e Samuel Felipe para nós é: olhe a vida enquanto você ainda está encarnado como espírito imortal. Olhe a vida como espírito imortal. Espiritualize-se de fato. Prossegue ele. Não é, aqui a gente abreviou um trecho, não é por certo comprar muito caro essa felicidade que ele sente agora por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito. Vejam a aventura dessa alma. Se de fato na minha última existência teve algum mérito
a minha última existência, melhor dizendo, teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. Olha que maravilha, não é um espírito puro isso aqui, gente. É alguém que numa existência entregou muitos esforços para melhorar-se. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza de minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje, mesma fala do Silveira, abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado, que hoje é simples recordação que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Então, se é possível a Samuel Felipe, é possível a nós. Por isso, Kardec coloca nessa obra o relato dos espíritos felizes. Como quem diz assim, não é preciso virar espírito crístico para sentir uma ponta desta felicidade. Não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo, diz Samuel Felipe. E nada mais nos é pedido a não ser isso. Trabalho sobre nós mesmos, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, sem cessar, nos perguntando: foi a melhor atitude? Foi a melhor escolha? Foi o melhor comportamento? Magoei alguém? Como posso melhorar? Devo pedir desculpas? Aquilo que não consegui fazer hoje, no sentido de seguir o Evangelho de Jesus, amanhã conseguirei. Renova o ensejo, renova o exercício. Somente isso. Mas a melhor parte está agora no final. Vejam o que Samuel Felipe diz. Ó vós! Antes de ler, deixa eu fazer uma pergunta. Se você desencarnasse, chegasse no mundo espiritual e lembrasse, ouvisse aqueles que te fizeram sofrer em vida, sofrendo muito, o que você diria para eles? Ou se desencarnando você identificasse que alguém foi responsável pelas tuas dores, o que você diria para essa pessoa, já estando desencarnado? Vejam o que esse Espírito diz. Ó vós, que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações. Mesma situação do pai de André. Não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Essa frase é maravilhosa. Porque a gente poderia dizer assim, não, Marcelo, eu perdoaria. Tudo bem, a gente perdoa. Samuel Felipe está dizendo aqui que o perdão é pouco. Diante da felicidade que ele sente, ele agradece àqueles que, sendo rudes, duros, maus, infligiram a ele duras privações. Não somente vos perdoo, mas vos agradeço. E se a partir de hoje nós, a partir de toda mágoa, de toda privação que alguém nos faça passar, pensássemos:
muito obrigado por me ensinar e me oportunizar a chance de ser uma pessoa melhor. E se nós fizéssemos isso a partir de hoje? Que felicidade nós sentiremos ao deixarmos esse corpo pela desencarnação. Ele vai explicar, em tentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. Olha a relatividade do bem e do mal, aquilo que a gente chama de bem e de mal. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo. Gente, olha isso, eu devo a vocês, eu não somente vos perdoo, eu vos agradeço, porque eu devo a vocês uma parte da felicidade que eu sinto. Uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então é um convite intenso para reformularmos a forma como estamos vendo as circunstâncias da nossa vida. O perdão dado e o perdão concedido, como eu falei no começo do nosso estudo, no caso do Silveira e no caso do Samuel Felipe, ganham outros contornos quando vistos pelo olhar da imortalidade que o Espiritismo nos traz. Quem perdoa aqui agradece. E quem pede perdão se envergonha. Ou seja, quem perdoa não está numa posição de superior, está numa posição de devedor. Quem está falando aqui é Samuel Felipe, não é Marcelo. Uma parte da felicidade que eu sinto devo a vocês. É por isso que nós vamos ver, quando o espírito vai alcançando um grau de iluminação mais superlativo, nós vamos ver ele pedindo para trabalhar pelos que foram seus algozes. Pedindo para ser muitas vezes anjo da guarda dos que foram seus algozes. Porque é esse sentimento de gratidão que eles carregam. Perdão dado, perdão concedido, quando a gente está no âmbito da imortalidade, é outra visão, é outra coisa. E aí, na última parte do nosso estudo, vamos ver aqui rapidamente uma reflexão belíssima de Emmanuel, que está numa mensagem intitulada Teu Livro, na obra Palavras do Infinito. Por que eu trouxe essa mensagem, gente? Porque nós precisamos refletir, como eu também disse no começo do nosso estudo, a partir da experiência de Silveira e André Luiz, que o próprio André nos traz, sobre que repercussões estamos deixando nos corações que passam pela nossa jornada, tendo em vista que essas atitudes irão repercutir na eternidade. Então, Emmanuel nos diz que a nossa vida é um livro. E eu pergunto, se nós fôssemos ler o livro da nossa vida, sentiríamos alegria ou vergonha? Se ao chegarmos no mundo espiritual alguém nos desse o livro da nossa vida ou um filme, como o Big Brother, você iria assistir a tua encarnação inteira? Como você se veria? Como você se leria? Teria vergonha ou se alegraria das escolhas que está fazendo? Quando você lesse o capítulo da tua vida relativo ao que você vive hoje. Capítulo tal. Você aprovaria as escolhas que você tem feito?
Ou você pensaria, deveria ter feito diferente? Então Emmanuel nos diz, a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. As pessoas e as situações que nos buscam representam uma chance de afirmarmos os traços iluminados da nossa personalidade espiritual, a eterna centelha divina, ou a parte da nossa personalidade egóica, atual, presa ao mundo. De novo, cada situação. Fulano, acabou de acontecer isso, o que é que eu faço na profissão? Marcelo, olha, você pode me ajudar nisso aqui? Olha, alguém me contou o que aconteceu, alguma coisa na família, enfim. Cada pessoa, cada situação que nos buscam, hora a hora, são uma oportunidade de afirmarmos a nossa personalidade. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. Quando alguém lembrar Marcelo, Maria, João, Pedro, vão dizer o quê? O que vão dizer de nós quando nós partirmos? Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Em cada resposta aos outros. Isso aqui é o caso do Silveira com o pai de André Luiz e o André Luiz. Atenção! Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Cada vez que a gente age, que a gente fala, que a gente pensa, que a gente olha, que a gente gesticula, nós estamos sendo esses gestos direcionados aos outros, aos semelhantes, nós estamos grafando com tinta perene a história da nossa passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. Gente, vejam só, as impressões que nós produzimos nos outros de antipatia ou simpatia, claro, considerando que nem sempre nós vamos controlar essas impressões, mas agindo bem, caberá aos outros responderem pelo que sentirem e a nós pelo que sentimos. A partir dessa consideração, lembremos, as impressões que produzimos, nas impressões que produzimos, melhor dizendo, ergue-se o livro dos nossos testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Essa frase é o ponto alto dessa reflexão. Por que a morte é a grande colecionadora? Porque na hora de voltar para o mundo espiritual, nós vamos ver o filme das nossas vidas. E isso nos será entregue, nos será apresentado simbolicamente, claro, mas nos será apresentado. A avaliação de consciência acontecerá.
cedo ou tarde, no momento da desencarnação ou depois, mas ela acontecerá, é inevitável, porque a lei é de progresso. A gente pode desencarnar e continuar se enganando, mas mais à frente a gente vai ter que entrar em contato com essas páginas que a vida recolheu. A morte é o portal onde recebemos tudo isso de volta. A morte é a grande colecionadora das folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo, aonde? Nas vidas que te rodeiam. E aí a gente lembra de Bezerra de Menezes, que quando desencarnou tinha uma multidão ao seu redor para agradecer, para expressar a gratidão pelo bem que aquela alma tinha feito. É isso aqui. Nada mais que isso aqui. A biografia gravada por nós mesmos, a nossa biografia, nas vidas que nos rodeiam. Nós afirmamos a nossa personalidade nos nossos filhos, nos cônjuges, nos colegas de profissão, nos amigos, naqueles que compartilham conosco o trabalho na casa espírita ou em qualquer outra instituição. Os ecos das nossas atitudes ficam gravados nessas almas. E aí está a nossa biografia. A gente precisa pensar sobre isso. Não desprezes a companhia da indulgência através da senha que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual. Só o amor, reunido e concentrado, sintetizado em forma de atitudes por Jesus no Evangelho, portanto o padrão é o Evangelho, Jesus é o modelo e guia, como nos afirma o Espiritismo, só o amor, ou seja, olha o que Jesus te recomendaria fazer. Olha o Evangelho. Só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, acabamos de comentar, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Tudo isso para finalizar dizendo que, assim como Silveira teve gravado no seu coração a resposta do pai de André Luiz, mas converteu isso em perdão e oportunidade de crescimento que poderia não ter acontecido, André Luiz e o pai carregam a culpa pelo não perdão. A morte devolve essa biografia que é grafada nos outros, mas principalmente dentro de nós mesmos. Daí o convite de Emmanuel. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração. Essa imagem é belíssima. É como se o amor fosse a nossa defesa. E, ao mesmo tempo que é a nossa defesa, é o fiscal do que sai de nós em direção aos outros, ao mundo. A alfândega. Essa era a palavra que eu estava buscando. A alfândega. O amor é a nossa defesa e a alfândega das nossas atitudes para o mundo e das que vêm do mundo. Silveira usou o amor como defesa para o que o pai de André o obrigou a passar, convertendo isso em crescimento, como Samuel Felipe. André Luiz poderia ter usado a alfândega do amor e o pai dele para auxiliarem aquela alma.
o que não foi feito. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração. Terminamos com esse convite de Emmanuel. Que Jesus nos abençoe, que essa semana possa ser rica, profícua de exercícios, a partir da consciência que nós temos agora, que a nossa existência é um livro que estamos escrevendo. Que parte da nossa biografia é grafada a partir do que nós endereçamos aos outros, dos nossos gestos, palavras. E que a partir dessa lucidez possamos já de antemão afirmar como Samuel Felipe: aqueles que nos trazem dificuldades ou as circunstâncias difíceis da vida, não somente vos perdoo, como vos agradeço. Até o próximo sábado, onde continuaremos o nosso estudo, e que Deus nos abençoe sempre.